como a alva, lã como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como quem refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando vi, caí aos pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Pode fechar a Bíblia, pode se assentar. Porque essa palavra de Deus está falando conosco. A história diz que João, ele, a perceber na ilha de Patmos, ele olha uma visão sobrenatural. Porque essa visão não era para qualquer um, era para quem cresce na palavra de Deus. E diz a Bíblia também, em João 3,16, que ele fala que Deus veio ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para morrer para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não começa a escrever essa carta, ele começa a escrever esse fim do mundo. E Deus mandou eu falar sobre os últimos dias, porque tem muita gente que está pregando mel, mas esquece da palavra que amarga também, que liberta, que transforma, cura e dá repouso para o nosso coração. Então João já estava velho, ele já não tinha mais o coração como tinha antes, mas ele estava fiel a Deus ainda. Mesmo aprisionado com algemas nas mãos, mesmo trabalhando para aqueles romanos, eu não sei se eram romanos, eu sei que eram homens que eram muito maus naquela época. E Jesus já tinha ido para o céu. E Jesus disse um dia que voltaria para buscar a sua igreja. Então, ora Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Ele está vindo para buscar vocês. E nesse momento, eu entendo que João, ele por ser um servo fiel, obediente, um servo que buscava incessantemente nas suas orações. Eu não sei quantas vezes ele orava no joelho da cama, mas eu sei que cada vez que ele ajoelhava, cada vez que ele buscava, ele via uma visão sobrenatural. E a visão sobrenatural não é a mesma visão que nós vemos a cada dia material. Sabemos que o homem não tem capacidade visual para ver Deus. Porque Deus, Ele é temível, Ele é poderoso, Ele é santo, eu já vi. Mas isso eu vi em visão, igual João viu. E quando João está ali já velho, ele já está cansado, ele está triste. E o coração dele está em amargura. Ele já não tem forças mais para adorar a Deus. E Deus começa a mostrar essa visão. E a visão que ele vê começa a sair da realidade material. Porque se fosse com os olhos carnais, ele duvidaria, ele pararia de acreditar, ele pararia de escutar o poder de Deus. Então por isso, ele começa a entender aquela visão. E Jesus aparece de costas para ele. Como assim, nesse momento? E ele está ajoelhado diante da visão. E ele vê Jesus. E de repente Jesus aparece para ele e vira para ele e fala com ele. E ele começa a ver aquele cabelo alvo como a neve, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como o sol, suas mãos como o sol, os seus pés como latão reluzente, as suas vestes brancas como a neve. Enquanto eu estou falando, pode glorificar a Deus. Não glória a Deus, aleluia. E cada vez que eu vejo essa palavra me libertou. Porque eu fui roqueiro, eu fui servo do diabo, eu fiquei 5 anos aprisionado pelo Satanás e não conhecia a Bíblia, não tinha entendimento. Eu vivi pregando a palavra de um jeito errado, porque eu entrava dentro da igreja, mas não tinha o Espírito Santo, eu não tinha o amor de Deus, não tinha a vontade de Deus. Então, eu começo a entender. Com 7 anos de idade, eu saí da presença de Deus. E eu falo uma coisa para vocês, irmãos. Não tem coisa melhor que ficar aqui dentro. Não tem coisa melhor que adorar a Deus. Eu vejo isso. Aí o Espírito Santo fala com João. E esse João, apóstolo, o mais temível diante dos apóstolos. E ele se chamava João Marcos, pela Bíblia. Mas ele começou a escrever esse livro e ele começa a entender que é uma coisa muito forte que ele nunca tinha visto. Ao tempo que ele andava com Jesus, ele não conhecia Jesus direito. Ele achava que Jesus era um simples homem qualquer que andava sobre a face da terra, não tinha esperança, era qualquer um que andava sobre a face da terra como um Messias qualquer. Ele não acreditava muito em Jesus, ele só andava como discípulo porque
Porque os homens não entendem. E ele começou a andar junto com Pedro, João, Tiago, e ele tinha muita intimidade com Jesus, mas porém não conhecia. E hoje tem pessoas que estão na presença de Deus, mas não conhecem a Deus, não tem o amor de Deus, não dá mais Senhor mais, não adora mais Deus, não busca mais Deus, e por causa dessa coisa, o Espírito Santo está clamando no céu, para que você volte a buscar o Espírito Santo, você comece a voltar a buscar a Deus, porque a vida dele está próxima. E aí, eu começo a entender, e ele anda com Jesus durante quando Jesus estava na terra. Jesus, mais ou menos, ele tinha uns 30 anos de idade, e ele estava pregando a palavra de Deus, e ele foi batizado no Espírito Santo nas águas. Tem uma palavra que Deus mandou eu falar, que está escrita lá em Isaías 50, versículo 6, diz que Jesus ofereceu as costas para aqueles que estavam ferindo ele. Ele deu o seu rosto para aqueles que estavam maltratando ele. Por quê? Porque só um homem obediente a Deus, só um homem temível a Deus, tem coragem de dar o seu rosto, a sua carne, o seu coração a Deus. E se você tiver coragem também, adora a Deus, glorifique o santo nome de Deus. E aí, eu penso, imagino nessa parte, ele, como servo de Jesus, estava andando na beira do mar, ou eu não sei, algum local. Diz Isaías 9, que Jesus passou naqueles lugares tenebrosos, naqueles lugares cheios de trevas, e viu grande luz, começou